vais precisar da tua Bíblia. E eu quero dizer, eu presumo que esteja a ser gravado, quero dizer que vai ser importante tu voltares a ouvir esta pregação, não porque eu tenha a certeza absoluta que vai ser uma pregação extraordinária, não é por isso, mas é porque eu tenho a certeza absoluta que, pelo menos essa é a minha oração, e espero que Deus me dê a graça de fazer a parte que me cabe, para que esta pregação seja uma pregação útil para ti, extremamente útil para ti. E pelas ideias que eu espero trabalhar contigo, talvez aqueles que tiram notas vão precisar de ser rápidos a escrever. Hoje em dia aquilo que são coisas projetadas há uma maneira bem fácil de tu ficares com notas daquilo que é projetado. Tu tens um telemóvel, a grande maioria, sei que não são todos, e se tens um daqueles telemóveis que são espertos, que tiram fotografias, então simplesmente tu aproveitas e tiras a fotografia aquilo que estiver a ser projetado. Há uma grande vantagem em pregar de forma expositiva, apresentando aquilo que está no texto bíblico, quando nós fazemos isso agarrando um livro na sua totalidade e indo sequencialmente e de forma completa sobre este livro. E uma das várias vantagens que há é que nós acabamos por ter que abordar, acabamos por ter que tratar de temas que talvez nós não os escolhêssemos voluntariamente para abordar num culto matinal com toda a comunidade, se isso estivesse dependente da nossa escolha. E este é o caso do tema, do assunto deste domingo. Eu estou inclinado para vos dizer que muito provavelmente eu não escolheria este assunto para falar por várias razões. Primeiro, porque eu sou parte diretamente focada no assunto, e não é de bom tom quando nós caminhamos numa direção que nos põe no papel de juízes em causa própria. Depois, por outro lado, quando eu sou confrontado com estas questões, eu sou confrontado com a minha incapacidade, com a minha insuficiência, com a minha inadequação, com a minha vontade até de mudar de vida. Mas está na palavra de Deus, é o texto que cabe tratar hoje, e eu não tenho como fugir dele. Avaliando os guias que nós somos, avaliando os guias que nós queremos ter. Tal como eu, José Manuel Fernandes, o Paulo Chaveiro, de forma mais evidente, somos guias. Nós precisamos de avaliar a forma como nós estamos a conduzir as outras pessoas. Por outro lado, eu presumo que esta igreja ainda não abandonou a ideia de procurar outros guias pastorais, outros condutores pastorais. Ou já abandonaram? Porque pensam que nós vamos ser eternos aqui na terra. Sim, nós vamos ser eternos, mas lá no céu. É só ver que o caruncho está cada vez mais presente e cada vez mais faz sentir as suas leis. As próprias forças físicas e a cabeça e a energia espiritual já não dá para tudo. Além de que é natural no processo da vida de uma comunidade a renovação de quem os conduz, de quem os guia. Então é necessário avaliar os guias que nós já somos, e eu coloquei assim porque há aqui uma dimensão de autoavaliação. Mas também nós temos a percepção, os guias, os condutores que nós temos, são aquilo que a Bíblia diz que devem ser? Estão a agir da forma como a Bíblia diz que devem agir? Como também a partir disto, nós vamos ficar com critérios de apreciação, com critérios de avaliação dos futuros guias e condutores que nós queremos ter. Por outro lado ainda, além de nós os três que somos pastores, existem pessoas na nossa comunidade, na nossa família espiritual, que guiam, que conduzem outros noutros
noutras funções, noutros níveis, se me permitem assim dizer. É errado pensar que os únicos guias que esta comunidade tem são estas 3 pessoas que eu referi por nome. Tu que me estás a ouvir, precisas de analisar e verificar com atenção, porque eu creio que tu vais concluir que tu também tens funções de condução de outras pessoas já na tua vida, neste momento. E precisas de aproveitar estes critérios para a tua autoavaliação enquanto guia de outras pessoas. O que é que eu quero falar convosco? O que é que eu penso que a palavra de Deus nos obriga a falar esta manhã? Critérios para a minha autoavaliação. Minha própria eu, Paulo Pedro Luvumba. Tua própria, se tu és guia de algumas pessoas. Para mim, um guia, um condutor de outras pessoas é alguém que o é por ser o influenciador através do exemplo na vida em Cristo. Alguém é guia. Existe uma palavra que já faz parte do vocabulário corrente da nossa língua portuguesa hoje em dia, mas que é uma palavra que foi adotada das línguas anglo-saxónicas, que é a palavra líder. E eu intencionalmente estou a evitar usar a palavra líder, mas tem este sentido. E eu não sei o que é que vem à tua mente quando tu pensas num líder. O que eu quero te pedir esta manhã é que tu, ao pensares num líder, penses em alguém que está a guiar outras pessoas pela influência do seu exemplo e está a guiar outras pessoas na vida em Cristo. Se me perguntassem qual é uma das maiores necessidades que a sociedade tem hoje em dia, e por mim a sociedade basta ser a vida vivida em comum por 2 pessoas. Ali já temos uma expressão de vida social, em sociedade. E pode alargar para 2 bilhões de pessoas, ou 7 bilhões, que é mais ou menos o que nós somos, mais o que somos na humanidade hoje em dia. Se alguém me perguntasse qual é a principal necessidade que tu encontras para além de Deus na vida das pessoas, eu diria que é de guias. Eu tenho debaixo da língua uma série de exemplos que eu poderia vos dar daquilo que eu observo na sociedade hoje em dia. Eu ia meter-me em trabalhos. Não é que eu tenha medo dos trabalhos, mas não quero desviar a tua atenção para os exemplos. Pensa nas comunidades locais. Pensa nas vizinhanças, nos bairros, nos condomínios de prédios. Pensa naquele conjunto de 3 ou 4 vivendas que são vizinhos, ou naquele bloco de apartamentos. De 2 uma, ou as pessoas já não vivem em sociedade e, portanto, as pessoas mal ou pouco se saúdam, se cumprimentam, ou quando efetivamente procuram viver em sociedade, eu creio que tu vais descobrir que faltam guias, pessoas que são influenciadores pelo exemplo. Pensa nas escolas, pensa nas faculdades, pensa nos locais onde é dada formação técnica, formação profissional. Pensa nos locais de trabalho. Pensa no governo a nível local, juntas de freguesia, câmaras municipais. Pensa no governo a nível de uma nação.
Pensa em coletividades de caráter social ou até de caráter desportivo ou recreativo. Pensa a nível global. Vá lá, pensa comigo. Se eu te pedisse para tu pensares em alguns exemplos de líderes, de guias, quais eram os que assim, de estalo, te viriam à cabeça? Pensa, não digas. E quais desses são de facto bons exemplos? E quantos te vêm rapidamente à mente e que tu vais dizer, aqui está mais um mau exemplo de um guia? Agora pensa também ao nível do casamento. Pensa ao nível da família. Fazem ou não falta pessoas que guiam a outra ou as outras pessoas por serem um exemplo influenciador na vida em Cristo? Pensa nas igrejas locais. Quantas vezes a Igreja de Cristo é falada abertamente na sociedade devido a bons exemplos dos seus guias, e quantas vezes a Igreja é falada na sociedade pela razão inversa desta que eu disse? A passagem que nós vamos considerar fornece-nos critérios que nos vão ajudar, por exemplo, a não escolher e a não dar posse de forma precipitada. Gosto da democracia, porque eu considero que a seguir a um governo do próprio Deus pela autoridade delegada a homens e mulheres, a democracia ainda é a forma mais razoável de governação dos seres humanos, mas não é perfeita, na minha opinião. E pela democracia, pela eleição, pela votação, às vezes com percentagens altíssimas, maus guias têm chegado a ser guias. Entendem o que eu estou a falar? Eu preciso de começar a dizer nomes. É que eu não queria dizer nomes. E muitas vezes por eleição, por voto direto, nas vizinhanças, nas coletividades, ao nível do poder local, ao nível do poder nacional, ao nível das igrejas, há pessoas que chegam a liderar fruto de uma escolha precipitada. A Bíblia diz, fixa, registra esta referência, 1 Timóteo 5,22. 1 Timóteo 5,22. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Ora, só há uma coisa que nos vai ajudar a evitar a precipitação, além de confiarmos em Deus, é nós termos critérios de apreciação, critérios de avaliação. E o principal não é ser bem falante. Aliás, eu quero já sugerir que o principal não é sequer aquilo que hoje em dia conta muito. Ai, meu Deus, ajuda-me. Ajuda-me, Deus, ajuda-me, Deus. Hoje em dia é determinante para as pessoas, por exemplo, ao nível da política, as pessoas pensam assim, pois, mas a economia está bem. A economia está a melhorar. Portanto, é um bom líder. Se formos para a área do desporto, o argumento é, mas estamos a ganhar. Portanto, é um bom líder. Se formos para as igrejas, o argumento é, a igreja está a crescer. A sério? Este exemplo eu vou dar, não vou dizer o nome, e vou dar porque desconfio que a maior parte de vocês não está a par disto. Alguém
que é um assessor direto de um presidente, que vem-se a saber que nos 2 casamentos que ele teve, ele abusou emocionalmente e fisicamente das 2 esposas. E chega a assessor do presidente. E quando começa a vir a público tal informação, sabem qual é o argumento que é dito? Mas é alguém que faz bem o seu trabalho. E os critérios que nós vamos ver são critérios que nos ajudam a nós que já somos guias. Estou a falar de mim, do Paulo, do Zé Manel, por exemplo. Estou a falar de ti que és líder noutras áreas, noutras circunstâncias. Devem existir um conjunto de critérios que nos ajudam a perceber nós estamos a cuidar bem uns dos outros e estamos a cuidar bem daqueles que nós temos que liderar. Eu insisto na expressão guia, eu estava a propor a expressão condutor. Existe uma diferença muito grande entre um condutor e a voz do GPS. Quando tu és o condutor que está no carro com mais 4 pessoas, tu estás a levar as pessoas a chegarem ao lugar onde tu também deves chegar. Então estás implicado, estás envolvido. Já a voz do GPS só dá ordens e a voz do GPS tem uma grande vantagem. Quando o carro bater, ela não morre. E uma das coisas que ajuda a manter saúde entre aqueles que lideram, seja nas instituições de solidariedade social, nos clubes, nas escolas, nas faculdades, olha, pensem no que vocês quiserem pensar, no governo local, no governo nacional, é a possibilidade de existirem critérios que fazem com que os colegas, os parceiros, olhem uns para os outros e avaliem. Será que nós que somos políticos ainda estamos a fazer aquilo que é suposto um político fazer, que é tratar dos assuntos da polis, da cidade? Será que nós que somos pastores estamos a fazer aquilo que é suposto fazer, que é conduzir as pessoas até Deus? Será que nós que somos o pai e a mãe estamos a fazer aquilo que é suposto fazer, que é formar e educar os nossos filhos? Tem que haver critérios. Os critérios que nós vamos ver hoje ajudam nisso. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja, a qual ele, Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Significa que, se isto fosse um autocarro, se eu, o Paulo Chaveiro e o Zé Manel somos os condutores deste autocarro, estamos a conduzir um autocarro cheio de pessoas que não são nossas, são do próprio Cristo. Amém? E nós temos que perceber como é que estamos a conduzir. E aí a Bíblia diz, olhem uns pelos outros. Eu às vezes dou comigo a ler algumas notícias a nível nacional, a nível internacional, e pergunto, quem são os parceiros deste líder? Quem é que o aconselha? Com quem é que ele desabafa? Com quem é que ele se consola? Quem é que chega ao pé dele e diz, olha, tu por favor para, estás-te a mandar para fora de pé? Os critérios que nós vamos ver ajudam-nos a perceber que há momentos em que se torna necessário repreender os guias, face a face. Se vocês soubessem o quão eu me estou a conter para não dar exemplos por nome. Quem é que chama aquela pessoa, aquele homem e aquela mulher à pedra e lhe diz o que é que te passou pela cabeça?
Sabem, a Bíblia conta-nos, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, Gálatas 2:11, é Paulo que está a dizer: quando Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, eu, Paulo, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível no seu comportamento. E Paulo está a dizer, houve uma circunstância em que eu tive que, na presença de outras pessoas, chamar a atenção ao meu colega, ao meu irmão na fé, Pedro, porque ele estava a agir de uma forma que é repreensível. Estava a comentar com a minha esposa, se efetivamente o Ministério Público no nosso país continuar a investigar casos de corrupção, confio que não nos vai faltar trabalho. Penso eu de que. E algumas situações que vêm a público, que nós não devemos concluir já, que estão provadas como crime, porque estão em investigação. Ok? Mas a impressão que dá é, se isto se passou assim, não houve alguém que no meio deste processo chegou ao pé dele e disse: o que é que estás a fazer? Dele ou dela? Aquilo que nós vamos ver nesta passagem dá-nos critérios que nos devem levar, em caso de necessidade, ao ponto da repreensão pública. Eu não sei se vocês, enquanto filhas e filhas de Deus, têm consciência que a palavra de Deus diz que os guias que permanecerem em pecado devem ser repreendidos publicamente. Sabiam? A Bíblia diz isso em 1 Timóteo 5, 19 e 20. Eu leio: não aceites denúncia contra o presbítero, que é uma outra palavra que designa os pastores ou anciãos. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É muito interessante aqui a maneira como Deus lida com as coisas. Paulo está a dar instruções a Timóteo, que está a estabelecer guias na igreja onde ele está a trabalhar, como delegado apostólico. E Paulo está a recomendar: Timóteo, não aceites, não tomes em consideração as denúncias que são feitas contra os guias por uma só pessoa. Quem já liderou, quem já conduziu, sabe que é uma tarefa que facilmente faz com que nós arranjemos pessoas que se nos oponham, que tenham queixas contra nós. Mas o que a Bíblia não diz é que, mesmo havendo 2 ou 3, ou às vezes 300 testemunhas a levantar um problema contra um presbítero, contra um pastor, a Bíblia não diz esquece, mete debaixo do tapete, afasta essas 300 pessoas. A Bíblia diz, começando por dizer: não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Continua assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais também temam. Eu daqui só posso tirar a seguinte interpretação: houve essa denúncia de duas ou 3 testemunhas. A situação veio a ser demonstrada e esses guias permanecem nessa atitude. Repreensão. Repreensão. E a Bíblia diz que pode ser, inclusive, em público. 1 Timóteo 5, 19 e 20. São critérios, irmãos, que devem servir para vocês avaliarem a minha fé, a minha vida, o meu exemplo, o meu trabalho enquanto vosso guia, ao ser influenciador da vossa vida pelo meu exemplo na vossa vida em Cristo. A semana não foi boa. A semana não foi boa, porque isto assusta. Mas ainda bem que assusta.
perigo de quando nós estamos a conduzir outros e começamos a pensar: eu já não devo satisfações a ninguém, eu não tenho que explicar nada a ninguém, ninguém tem o direito de me chamar a atenção. É um perigo imenso, muito grande. Mas, Paulo Pedro, eu sempre pensei que a fé fosse uma coisa privada, particular, e quem somos nós para estar a nos debruçarmos, a refletirmos sobre a fé de alguém, ainda por cima dos líderes? É o próprio Jesus que diz assim: pelos frutos... O tal exemplo que eu não situei, não dei o nome, mas eu percebi que algumas pessoas sabem de quem eu estou a falar. Mas ele faz bem o seu trabalho. 2 ex-mulheres. E a coisa só começou a mudar na cabeça de quem tinha autoridade sobre ele quando apareceu uma fotografia de uma das mulheres com um hematoma no olho. Nós podemos dizer: mas tão bom cristão. O que vamos ver a seguir são critérios para vocês, enquanto liderados, enquanto conduzidos, avaliarem a fé, a vida, o exemplo, o trabalho de quem vos guia. Os que vocês já têm e os que querem vir a ter. E é verdade na família e na igreja. Aqui temos a família, aqui temos a igreja, e pelo meio põe tudo o que tu quiseres pôr: escola, condomínio, poder local, empresa, desporto. Se eu dissesse tudo o que eu penso, eu acho que eu deixava de poder entrar em alguns pavilhões e alguns estádios. Eu não creio que nós tenhamos a liberdade de dizer tudo o que nós pensamos. Porque há coisas que nós pensamos que não são boas. Ainda bem que existe a possibilidade de nós não dizermos tudo o que pensamos. Se não concordas comigo, é porque ainda não te meteste em exageros de linguagem e de palavra. Então já estabelecemos que um guia é um influenciador, que o faz pelo seu exemplo na vida em Cristo. Alguns versículos da Bíblia, antes de irmos à nossa passagem. Alguns da comunidade já sabem que este é um dos textos preferidos meu na Bíblia quando se fala deste assunto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o próprio Deus: naquele dia, um dia futuro em relação a esta profecia de Zacarias, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla, nas pontas da veste de um judeu, e vão dizer a esse judeu: iremos convosco, porque nós temos ouvido que Deus está convosco. Eu vou seguir-te, porque Deus está contigo. Não é só porque tu fazes o trabalho bem feito. É porque Deus está contigo. Não é só porque a nossa equipa ou o nosso clube está a ganhar. Não é só porque a economia está melhor. Não é só porque o programa de ensino foi dado por completo. É por outro tipo de razão. Estas duas passagens refletem aquilo que para mim é simultaneamente esclarecedor e assustador. Que tipo de guias nós deveríamos procurar? Aqueles que são capazes de dizer: sejam meus imitadores como eu estou a imitar Cristo. Quantas barracas e vergonhas que acontecem em comunidades que se chamam igreja, se este critério fosse tido em boa conta. Concordam comigo? Isto que estes guias estão a fazer
é passível de nós imitarmos porque eles estão a imitar Cristo? Bom, se formos então para a governação local, nacional e mundial, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu digo que isto é esclarecedor e é assustador para mim que sou pastor e para mim que sou marido, para mim que sou pai, para mim que tenho outras funções de liderança, porque o padrão que Deus estabelece para mim não é só dizer o trabalho está feito, a economia está boa, estamos a ganhar. Que se saiba quantos olhos Jesus deixou negros por uma morraça. Então, como é que pode haver um assessor de um presidente que o faz com 2 esposas? Não apenas uma, 2. E para mim isto é assustador porque desafia-me a desistir de mim mesmo e a derramar-me aos pés da misericórdia e da graça de Deus. Entendem isto? Faz-vos sentido? Em Hebreus 13:7 a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A ideia que Deus tem ao colocar guias, condutores na vida em Cristo é providenciar exemplos concretos de pessoas a quem outras pessoas vão imitar. Eu disse-vos que isto é algo simultaneamente esclarecedor e desafiador. Não bastam os líderes que fazem com que as coisas aconteçam. Não bastam pessoas bem-sucedidas. Mais uma vez, eu digo, estamos cercados na política, na governação, no dirigismo desportivo, no dirigismo social, na justiça, nas igrejas, na família. Estamos cercados de pessoas que até são bem-sucedidas, até fazem um trabalho bem feito, mas não guiam as outras pessoas até ao bom relacionamento com Deus e uns com os outros. Podíamos quase pôr um anúncio nesses jornais de distribuição gratuita. Procuram-se guias como deve ser, de acordo com os critérios de Deus e com os exemplos bíblicos. Então o que é que eu quero partilhar convosco dessa tal lista de critérios? Venham comigo à passagem de Coríntios. Vamos ler, se faz favor, os versículos 14 e 15. É a passagem... Pois, eu já falei das passagens. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 1. É o livro que nós temos para este ano. É a segunda carta a Coríntios e nós ainda não saímos do capítulo 1. Vamos sair hoje. A certa altura, já leste o versículo 14 e 15 para ti? Já? É sempre bom. Essa é uma das coisas que ajuda a ter critérios de observação dos guias. É abrir a Bíblia. Ai meu Deus, assusta-me estas comunidades onde cada vez mais já não se abre a Bíblia. Pois admiram-se. Paulo no versículo 14 vai então dizer que nós, eu, Paulo e a equipa que comigo trabalha, Timóteo, Silas, Tito, nós somos a vossa glória, como igualmente, estou no versículo 14, vocês são a nossa glória no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E então no versículo 15 ele diz assim: confiando nisso, que aquilo que nos dá um sentido de satisfação, aquilo que nos dá um sentido de realização, aquilo que nos vai dar a razão para diante de Deus nos sentirmos satisfeitos, aquilo que, na expressão que foi usada com todo o cuidado pelo Paulo Chaveiro na semana passada, aquilo que nos dá orgulho, são vocês. E nós sabemos que nós somos o vosso motivo de satisfação. Nós confiamos nisso.
um primeiro critério que eu quero chamar a vossa atenção, eu coloquei nesta frase assim: quais são os valores e referenciais que os guias que tu segues, que tu já tens ou que queres vir a ter, quais são os referenciais e os valores que eles têm? Isto tem que te ajudar a escolher. Há casos em que nós não escolhemos os nossos guias, são-nos impostos. Por exemplo, no trabalho. Tu não escolhes os teus supervisores e os teus chefes. Trabalhas com eles. Mas vale a pena tu atentares quais são os referenciais, os valores, por que tipo de coisas é que eles seguiam. Paulo está a dizer, é em função da confiança que nós temos, que vocês são o nosso motivo de satisfação e que nós somos o vosso motivo de satisfação, que nós... E ele vai dizer o que vai fazer a seguir. Uma das tentações, e quem lidera entenderá o que eu vou dizer a seguir, uma das tentações que nós temos quando lideramos pessoas é fazer para agradar. É fazer para ficar bem visto na fotografia. É fazer para ser aceites. É fazer para sermos reconhecidos. Paulo está a dizer, há um valor, há um referencial que me guia naquilo que eu faço, as decisões que eu tomo, que é a convicção, é a confiança que eu tenho que vocês, as pessoas a quem eu tenho no autocarro, que eu sou um dos condutores, vocês é que são a minha glória, o meu motivo de satisfação. Não é o meu desempenho. Percebem a diferença? É que quando quem te lidera tem como referencial primário, como valor primário, o seu sucesso, o seu desempenho, tu tornas-te um recurso. Percebes isto? Percebes isto? Tu és um recurso. Tu não és uma pessoa com quem ele quer chegar lá. Tu és um recurso para atingir o alvo, a meta. Quais são os referenciais, os valores pelos quais os guias que tu já tens ou aqueles que tu queres vir a ter se guiam? Eu aqui, como vocês já perceberam, eu tenho que ser bem mais sucinto nos critérios. Obviamente, a hora avança. Agora aqui, para nós que já lideramos, eu próprio a cabeça, e tu que já lideras noutros contextos, a pergunta é, quais são os valores e os referenciais pelos quais eu me pauto? Eu que sou marido, eu que sou pai, a mim que me foi dada a responsabilidade desta área da vida da comunidade, eu que tenho esta função, por exemplo, na empresa, na escola, no país, quais são os meus referenciais, quais são os valores pelos quais eu me guio? E por favor, não sejas bondoso demais contigo próprio, no sentido de dizer, vou fazer a minha lista. Por exemplo, certamente um valor pelo qual eu me guio é o amor. Os valores pelos quais te guiam, tu te guias, são aquilo que serve de fundamento, de motivo às tuas escolhas nos momentos críticos. Os valores não se veem quando está tudo bem e nós estamos sentados e estamos a fazer uma lista. Os valores vêm-se quando está tudo mal e nós somos pressionados a tomar uma decisão. Entendes isto? E é aí que aparecem os valores dos teus guias. Então tu precisas de ir para aqueles momentos críticos, para aqueles momentos difíceis. Os meus guias tomaram que decisões e com base em que valores e em que referenciais. E é aí que eu, por exemplo, continuo a usar o tal exemplo que eu percebi que algumas pessoas só que perceberam, porque isso é o que eu quero. Se aquele indivíduo sob pressão malha na mulher, estão a ver a lógica? Eu vou repetir. Se sob pressão, quando contrariado, aquele indivíduo malha fisicamente na mulher, vem comigo ao versículo 16. Lê para ti próprio. Lê na tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Versículo 16.
versículo 16 naturalmente vem na sequência do 15. O 15 diz que nós, confiando no facto de que nós somos a vossa glória e vocês são a nossa glória, para que vocês recebessem um segundo benefício, um benefício adicional, planeei visitá-los durante a viagem que eu ia fazer para Macedónia e de lá voltar até vós e por vosso intermédio eu ser enviado à Judeia. Os planos que Paulo está a dizer que eles estavam a fazer eram em função de quê? Encontraram ali? Tinham como fundamento que preocupação? Está na combinação do 15 com 16, porque eu juntei aqui, eu devia ter posto em bom rigor 15 e 16, eu devia ter posto ali 15 e 16, vou corrigir para a pregação desta tarde, porque sem o 15 não percebemos isto, porque no 15 é que nos é dada a informação que ele planeou ir visitá-los, voltar até eles e ser enviado por eles. Qual era a finalidade? O que é que ele queria alcançar como resultado? Está no versículo 15. Aqueles planos visavam que resultado? Digam, tenham coragem. O benefício das pessoas. São guias que fazem planos em função do benefício próprio e guias que fazem planos em função do benefício daqueles a quem eles lideram. E dá igrejas completamente diferentes, dá nações completamente diferentes, dá associações completamente diferentes, dá clubes completamente diferentes. Entendem o que eu estou a dizer? Lembro-me de uma conversa em que eu e o Paulo Chaveiro estávamos a explicar a uma pessoa que nos estava a dizer: mas e se a nossa igreja reunisse em dízimos e ofertas o valor necessário para vocês terem carros de luxo? Porque a igreja pagar-vos-ia o salário para vocês poderem ter carros de luxo e vivendas de luxo. E a pessoa insistiu, não sei se estás lembrado da pessoa, a pessoa disse: não, isso viria do dinheiro das ofertas da igreja. E nós dissemos, ainda assim, isso não iria ser compatível com o padrão de vida médio das pessoas que nós pastoreamos. E por mais fofinho que fosse o assento do carro, eu ia sempre me sentir um bocado tenso. Meus irmãos andarem de passe social e de carro pago a prestações com muito custo e eu andar pronto de carro. Os guias que tu queres ter ou que já tens fazem planos em função do benefício próprio ou do benefício dos liderados. Está a ser útil? Não? É que senão eu posso parar já aqui. Que isto vos sirva para oração e ação. E quem sabe até nas próximas eleições, para o delegado de turma, para o representante dos alunos na faculdade, para o... cada vez que penso nos exemplos, eu penso: não falas, Pedro, não falas. Estou-me a lembrar de uma guia que ganhou umas eleições que ela estava convencida que não ia ganhar. E quando saíram os resultados, ela descobriu-se presidente de uma Câmara Municipal de uma zona onde ela nem sequer vivia. Já falei demais.
Venham comigo ao versículo 17, quando Paulo tem esta palavra tão interessante. E ele diz assim: será que ao planear assim o fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com o sim e com o não? A pergunta que eu vos coloco aqui, ou a forma como eu articulei este critério, é os guias que tu segues, ou aqueles que queres vir a ter, fazem planos de forma leviana ou dando espaço para a sua velha natureza que é caída e é sem Deus? A semana para mim não foi fácil porque eu, obviamente, mais uma vez tive que fazer o meu autoexame. Fiquei incomodado com algumas coisas, percebi que tenho alguns telefonemas, algumas coisas que eu tenho que fazer, algumas conversas que eu tenho que ter com algumas pessoas, e fiquei com a sensação, eu se calhar ando a aceitar coisas demais. Se calhar, não sei, ou então tenho que me reorganizar melhor. Uma das coisas desafiantes deste trabalho é que, por exemplo, tinha na minha cabeça, vou ao Algarve, vou dar a formação que vou dar e vou aproveitar, pôr em ordem uma parte administrativa que eu tenho para fazer. E depois... e depois aparecem outras coisas que a pessoa fica assim a pensar, mas o que é que eu faço agora? Mas que Deus me dê a graça de não ser leviano. Não ser leviano. Porque eu estou a conduzir um autocarro que deve levar vidas até um certo lugar. E é tão fácil dizer que sim, às vezes, quando nós devíamos dizer que não. Às vezes o que nos leva a fazer determinadas coisas, quem a guia, tem que ver com coisas da nossa velha natureza caída, que não tem Deus, e tem a ver com lutas nossas, com problemas nossos, com feridas nossas, com projetos pessoais nossos. E é importante que quem é liderado, até para ajudar, mas também... Ajudem-me. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Porque aqui é uma pregação que é muito difícil dar exemplos. Entendem? Como é que alguém que não vive num local pensa governar os moradores desse local se nem sequer quer mudar para lá? Como? Como é que alguém que dirige uma instituição, que tem lá pessoas que já estavam nessa instituição, quando ele era ainda um pirralho, se acha no direito de destratar as outras pessoas que ele lidera? Eu vou confiar em Deus que vocês estão em sintonia comigo. Ao planear estes líderes, que espaço dão à leviandade e à própria velha natureza. Eu ainda esta manhã estou com esta luta. O que é que eu vou fazer? Chegando ao Algarve, segunda e terça-feira, o que é que eu vou fazer? Quarta-feira, o que é que eu vou fazer? E é aqui que pode aparecer a leviandade e pode aparecer a velha natureza. Vocês estão a entender? Venham comigo, leiam para vocês na vossa Bíblia, na secção que vai do versículo 18 até o versículo 20, enquanto isso eu dou um trago no copo d'água, e depois já vou brevemente ver o que é que este critério traz. A colocação que eu fiz foi: são pessoas assertivas e de palavra, dizem de forma clara aquilo que querem dizer, e o sim é sim e o não é não. É tão giro eu estar a pregar isto e estar a hesitar tanto em dizer coisas, e vocês podiam dizer: Pedro, tu, se há coisa que não estás a ser, é assertivo. Eu só estou a tentar escolher os exemplos porque envolvem pessoas. Está bem? Mas se tu não entendeste e quiseres ter uma conversa comigo, vamos tentar marcar para depois de quinta-feira.
porque essa é uma das lutas que eu estou a ter comigo próprio ultimamente, e percebo, há pessoas que eu pastoreio, eu nem vou abrir os olhos de vergonha, em que eu estou para ter uma conversa com estas pessoas e eu estou a tempo e não consigo. E é aqui que eu próprio me senti, como eu vos disse, incomodado na necessidade de fazer algumas conversas, alguns telefonemas, alguns pedidos de perdão, porque aqui Paulo está-nos a dizer, a construção da frase no versículo 18 é: tal como Deus é fiel, a nossa palavra não é sim e não ao mesmo tempo. A nossa palavra em relação a vós não pode ser simultaneamente, dizes-me que sim, que não, talvez, então. É sim ou é não? E Paulo vai explicar isto e vai dizer, esta nossa assertividade, esta nossa clareza na comunicação e sermos pessoas de palavras, vem daquele que nos dá vida. Paulo diz no versículo 19, porquanto Jesus Cristo seguramente não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Jesus, que é o Filho de Deus, que foi anunciado entre vós por nós, por mim, por Silvano, Silas e Timóteo. Jesus Cristo não foi sim e não, mas nele existiu sempre o sim. Pois tantas quantas foram as promessas em Deus, as promessas de Deus, em Jesus Cristo têm o sim. Por isso, por intermédio de Jesus, o amém, que é uma forma de dizer que assim seja, é proclamado por nós para a glória de Deus. E eu começo nos outros e acabo em mim. E eu vejo que tentam me convencer, mas não é importante ele ter dito isto. Não é? Não é? Mas então era sim ou era não? E é aí que eu pensei, Pedro, tu tens que rapidamente ir e pedir desculpa àquela pessoa, porque tu disseste que ias estar com ela e ainda não estiveste. Tu disseste que ias fazer isto e ainda não fizeste. Estás em falta. Os líderes que tu tens e que queres ter são pessoas assertivas e de palavra? Estamos quase. Os líderes que tu segues ou que queres ter reconhecem e têm sempre presente que é Deus quem nos faz permanecer firmes. Vem comigo ao versículo 21. É Deus que nos faz permanecer firmes, a todos, a mim e aos outros. Se pessoas permanecem firmes no autocarro, não é mérito meu, não é mérito nosso, nem é mérito deles, não é capacidade minha, não é capacidade nossa, nem sequer é capacidade delas, não é fidelidade minha, não é fidelidade e perseverança minha, não é fidelidade e perseverança nossa, nem dos outros, é Deus. Encontraram isso no versículo 21? Ora, é Deus quem faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Paulo Pedro levou-me a corda. E para de pensar que se as coisas estão como estão, no que está bem, é porque tu. Ou porque tu. É porque Deus. Porque Deus. É porque Deus. A minha África, a nossa África, que nesse aspecto não tem querido perder na concorrência com os outros continentes, nós também temos produzido alguns bons ditadores. Tal como nos outros continentes, diga-se de passagem, ok? Que fique bem claro. Estou a dizer que a África tem monopólio nesta área. Pessoas que as tantas começam e sabem, isto nas igrejas é facílimo acontecer, quando se começa a ver aqueles nomes assim muito rebuscados, Pai, Apóstolo, quarta pessoa da Trindade, já é a altura dos crentes começarem a desconfiar. Este acha que já manda tanto ou mais que Deus.
Está na boa altura de alguém o repreender face a face. E dizer, caro membro, quarto membro da Trindade, você está-se a exceder. Você está a dizer coisas que nem a Trindade disse. Os líderes, os guias que tu segues ou que queres ter, reconhecem e têm sempre presente que é Deus que nos faz permanecer firmes. Eu olho para isto e eu noto que as vezes em que eu me espalho e que eu me estico é quando eu penso de mim mais do que convém. Em relação àquilo que está a acontecer na vida das pessoas. O finzinho do versículo 21, desculpem, na sua ligação com 22, é extremamente interessante. Os guias que vocês têm ou que querem ter reconhecem e têm sempre presente que, desculpem, está ali um erro, que são o que são. Peço desculpa. São o que são por obra e graça de Deus. Vê comigo o versículo 22. Versículo 21 diz, Ele nos ungiu. Versículo 22, nos selou como propriedade sua e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Destas três coisas que estão aqui, quem é que fez? Foi o guia ou foi Deus? Cuidado com aqueles pastores e bispos e outras coisas que nós ouvimos o seu discurso e vemos a sua postura e já não encontramos espaço para Deus. Foi Deus que nos escolheu, nos ungiu, nos escolheu. Foi Deus que nos deu o selo de marca de qualidade de que somos propriedade sua. E se o Espírito Santo habita em nós, não é mérito nosso, é Deus que nos deu essa possibilidade. Os guias que tu segues são canais ou são fontes? Nascente. A nascente é Deus. Um guia é um canal. Os guias que temos ou que queremos ter têm em Deus a sua principal testemunha abonatória das suas ações e motivações. Vê comigo a primeira parte do versículo 23. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que? Se a Trindade fosse chamada a tribunal para depor como testemunha abonatória do Paulo Pedro Luvumbo, o que é que a Trindade diria? É isto que está aqui em causa. Se a Trindade fosse chamada em tribunal para depor como testemunha abonatória daquele guia, daquele líder, o que é que diria daquela pessoa? Paulo está a dizer, eu invoco o próprio Deus por minha testemunha, de que? Depois vai dizer o que é esse de que. Têm em Deus a sua principal testemunha abonatória das suas ações. Eu pus uma nota aqui. Quando eu consigo de facto e em consciência e humildade dizer Deus é a minha testemunha, eu desconfio que vai haver mais alguém que testemunha aquilo. Entendem o que eu estou a dizer? Se aquilo é verdade, no meio de 50 pessoas vai haver alguém que vai dizer não, eu tenho visto isto na vida deste homem, desta mulher. Estou a fazer sentido? Alguém que invoca em consciência Deus como sua testemunha abonatória, vai haver um que seja o remanescente fiel. Uma ovelhinha fiel que vai dizer, não, é verdade. Isto é mesmo verdade na vida desta pessoa. Qual é a ética de trabalho e de relacionamento pessoal dos guias que nós seguimos? Paulo diz assim entre o versículo 23 até praticamente o fim da secção. Vejam a ética de trabalho e de relações pessoais. Versículo 23. Eu não voltei a Corinto para vos poupar.
Eu não queria vos causar sofrimento. São guias que conseguem fazer este tipo de decisões. Não, isto vai fazer mal às pessoas. Não vou fazer. Não vou dizer. Versículo 24. Que palavra extraordinária. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Paulo está a dizer, eu não fui porque não quis vos fazer mal. E alguém poderia pensar, se ele acha que nos poderia fazer mal, está-se a armar. Não, e Paulo diz logo, não. Eu não domino sobre a vossa fé. Eu não sou dono da vossa fé. Estão a ver aqui ética de trabalho? Eu lembro-me de um presidente de um certo país, que não vou... Desculpem-me, corrijo. Um primeiro-ministro de um certo país que disse a certa altura, os meus ministros. Eu ouvi aquilo e eu pensei, estás enganado. Os ministros da nação. Não são teus ministros. Entendem o que eu estou a dizer? Tu és primeiro-ministro da nação que tem ministros. Não são teus ministros. Cuidado com os guias que acham que dominam sobre a vossa fé. Olha outro aspecto da ética de relacionamento pessoal e de trabalho. Paulo diz, nós não somos dominadores da vossa fé, mas somos cooperadores para que vocês venham a ter alegria. O que é que dá alegria a um guia? O que é que tira o sono a um guia? É o seu desempenho, é o estado em que estão os seus liderados. E Paulo diz ainda sobre a sua ética de trabalho e de relacionamentos. Ele diz, é pela fé que vocês estão firmes, não é por mim. Sendo assim, já estou no versículo 1 do capítulo 2, eu decidi que não iria visitar-vos com tristeza. Porque, diz Paulo no versículo 2 do capítulo 2 já, se eu vos entristeço, então quem é que me alegrará a não ser vocês, a quem eu tenho entristecido? Como escrevi, quando eu for, para que não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Qual é a ética de trabalho e de relações pessoais que tu vês em quem tu lideras? São pessoas que sabem que aqueles a quem eles lideram estão firmes por obra de Deus e não por eles? São pessoas que não se põem a dominar sobre as outras pessoas? São pessoas que cooperam com as outras pessoas? São pessoas que fazem aquilo que está ao seu alcance para poupar os outros? Ainda no capítulo 2, no versículo 2, eu quero ressaltar uma outra coisa, como um outro aspecto que nós podemos ter atenção. Como é que encaram a tristeza que causam aos outros? Isto é um critério muito interessante para nós avaliarmos os nossos guias. É perigosíssimo nós percebermos que estamos a ser guiados por pastores, por líderes em que área for, que são indiferentes, insensíveis ao sofrimento que eles próprios, pelas suas decisões, ações ou omissões, causaram aos outros. Em nome de Jesus, não votes nele na próxima eleição. E Paulo está a dizer, nós não queremos causar tristeza. Eu não quero ser o motivo da vossa tristeza. Como é que eu encaro a tristeza que eu próprio causo aos outros? Externalizo e desresponsabilizo-me. É culpa deles, tem a ver com eles e eu distancio-me. Os guias que tu tens ou que queres ter ao ensinarem fazem o máximo que está ao seu alcance para minorarem a dor que causa. Eu sei que eu vos estou a causar dor porque estou a levar muito tempo. Não estou a ser irónico. Mas há alguns recados que a mim me são muito difíceis de dar pelo caminho mais curto. Como eu sei que vocês viram o Avatar, o Titanic, e o filme Os 10 Mandamentos, e o Ben-Hur, vem comigo ao versículo 3 para eu me despachar. Escrevi como escrevi, para que eu não seja amargurado quando eu for, por aqueles que deveriam alegrar. Paulo está a dizer, mesmo naquilo que eu escrevi, eu procurei ser cuidadoso para não vos causar sofrimento. Irmãos, vamos ser claros numa coisa que eu tenho aqui nas minhas notas. Há situações que em determinado momento nós que lideramos, em qualquer área que for, na política,
na ação social, na igreja, somos chamados a dizer coisas que vão causar dor e trarão sofrimento. Eu costumo dizer, se não vai haver situações difíceis que requerem decisões difíceis, não são precisos líderes. A questão é, será que eu posso minorar isto? Posso reduzir? Exemplo, o pastor vai ter que dizer ao irmão na fé que você está em adultério, que você está a fazer a sua esposa não é conforme a vontade de Deus. Vocês acham que o irmão, quando ouvir isso, vai ficar contente? Agora, desculpem-me, eu vou usar uma palavra grosseira. Eu posso chegar lá e dizer, o irmão está a ser uma besta. Ou eu posso dizer de outra maneira a mesma coisa. Ao ensinarem, fazem o máximo ao seu alcance para minorarem a dor que causam. Ainda quero tirar um outro aspecto do versículo 3. Têm na alegria dos outros a causa da sua própria alegria? É ver os dirigentes, os diretores, os manda-chuvas e quem mais vocês quiserem pôr na lista nos seus convívios de recreio e quando os liderados estão na miséria e estão a sofrer. E isto está a dizer Paulo Pedro, Paulo Chaveiros, Emanuel Fernandes, que a vossa alegria seja a alegria daqueles que vocês pastoreiam. Para que eu não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me, diz a parte final do versículo 3. E tenho então só mais um slide e termino. É o versículo 4. Sendo o último, não é o menos importante. Porquanto, diz Paulo, ele diz no versículo 3, quanto a todos vós, desculpem-me, eu não li bem a parte final do versículo 3, quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Porquanto, versículo 4, vos escrevi em meio a grande aflição, angústia do coração, com muitas lágrimas, e vos escrevi não para vos constranger, mas para que vocês soubessem como é profundo o amor fraternal que eu alimento por vocês. Aflição pelas pessoas que lideram. Angústia de coração pelas pessoas que lideram. Líderes que são capazes de chorar lágrimas pelas pessoas que lideram. Líderes que são capazes de não desejar constranger as pessoas que lideram. Líderes que estão ocupados e preocupados com o facto de os meus liderados, aqueles a quem nós lideramos, aqueles a quem nós conduzimos, aqueles a quem nós guiamos, saibam e sintam que eu os amo fraternalmente. É interessante, amor fraternal, não amor paternal. Eu esta semana lembrei, eu sou pai de 2 pessoas. O resto são meus irmãos. Amor fraternal. Estão a ver, se um líder é movido por este tipo de coisas, aflição pelas pessoas que eu estou a liderar, angústia de coração pelas pessoas que eu conduzo, lágrimas pelas pessoas que eu guio, o desejo de não constranger aqueles que Deus me colocou, a minha responsabilidade sendo deles, a preocupação de que eles saibam e sintam que eu os amo fraternalmente. Como é que guias assim decidem? Ok. O que é que nós fazemos com esta informação? Irmãos, eu quero sugerir, volta a ouvir esta reflexão. Não porque eu acho que foi muito boa, mas porque eu espero que te seja útil. E examina-nos a nós, em primeiro lugar, a mim. E vem falar comigo. Eu tenho consciência de algumas dos meus podres e sei que vir falar comigo pode ser assustador para algumas pessoas.
Então faça o que a Bíblia diz, traz 2 ou 3 testemunhas. Grandes e fortes. Traz o Adaialdo, o irmão Almeida. Ou então podes pôr assim um bocado, traz a irmã dele, pedes a Judite para vir da Inglaterra. E digam-nos, quando estivermos a orar pelos próximos guias, usemos esta informação. E em nome de Jesus eu peço-te, quando votares nas próximas eleições, do que for, lembra-te de algumas coisas que nós falamos aqui. Se tu estás debaixo da liderança de alguém que não encaixa aqui, eu só posso dizer, temos que orar por ti. E que Deus te ajude. Porque há poucas coisas tão más na vida do que estar debaixo da liderança de um marido, de um pai, de um chefe, de um pastor, de um presidente que pisa. E aí é preciso orar. É preciso orar. Critérios de avaliação dos guias que eu tenho e daqueles que eu gostaria de ter. Foi o que eu tentei passar-vos nesta reflexão de 1 hora e qualquer coisa. Vamos orar. Pai, tem misericórdia.